Mais uma vez, boa noite aos queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Números, capítulo 11, do irmão Mackintosh. Desde já, informo que fica a palavra podendo ser franqueada por aqueles que estão reunidos à mesa do Senhor e queiram fazer algum esclarecimento quanto à leitura. Vamos lá. Ai, ai, que pensamento! Como é triste ouvir um cristão dizer, entre aspas, quero um pouco de recreação. Como posso preencher o dia? Não posso estar sempre pensando em Jesus. Gostaríamos de perguntar a todos que falam assim: como vocês preencherão a eternidade? Cristo não será suficiente para preencher suas incontáveis eras? Vocês precisarão de recreação lá? Vocês suspirarão por literatura superficial, canções vãs e atividades frívolas lá? Dir-se-á, talvez, entre aspas, seremos diferentes então. Em que sentido? Temos a natureza divina, temos o Espírito Santo, temos Cristo como nossa porção. Pertencemos ao céu. Somos levados a Deus, entre aspas. Mas temos uma natureza maligna em nós. Bem, devemos cuidar disso? É por isso que ansiamos por recreação? Devemos tentar ajudar nossa carne miserável, nossa natureza corrupta, a preencher o dia? Não. Somos chamados a negá-la e mortificá-la, a considerá-la morta. Esta é a recreação cristã. Este é o modo pelo qual o santo é chamado a preencher o seu dia. Como é possível crescermos na vida divina se estamos apenas fazendo provisão para a carne? O alimento do Egito não pode nutrir a nova natureza. E a grande questão para nós é esta: o que realmente pretendemos nutrir e cuidar? O novo ou o velho? Deve ser óbvio, que a natureza divina não pode se alimentar de jornais, canções vãs e literatura superficial. E, portanto, se nos entregarmos em qualquer medida a estes últimos, nossas almas devem murchar e desfalecer. Que tenhamos graça para pensar nessas coisas, para pensar seriamente. Que andemos no Espírito de tal maneira que Cristo seja sempre uma porção satisfatória para os nossos corações. Se Israel, no deserto, tivesse caminhado com Deus, jamais poderia ter dito, entre aspas, a nossa alma secou. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. Esse maná teria sido suficiente para eles.
E o mesmo acontece conosco. Se realmente andarmos com Deus neste mundo desértico, nossas almas serão satisfeitas com a porção que Ele nos dá. E essa porção é um Cristo celestial. Ele pode alguma vez deixar de nos satisfazer? Ele não satisfaz o coração de Deus? Ele não enche todo o céu com a sua glória? Não é ele o tema do Cântico dos Anjos e o objeto da sua homenagem e adoração com admiração? Não é ele o único e grandioso tema de conselhos e propósitos eternos? A história dos seus caminhos não se sobrepõe à eternidade? Que resposta temos para dar a todas essas perguntas? Que resposta? Senão um sincero e inabalável sim? Pois bem, então, não é este bendito no profundo mistério de sua pessoa, na glória moral de seus caminhos, no brilho e na bem-aventurança de seu caráter. Não é ele suficiente para os nossos corações? Queremos algo mais? Precisamos ler o jornal ou alguma revista leve para preencher o vazio em nossas almas? Precisamos nos afastar de Cristo para uma exposição de flores ou um concerto? Vou dar uma paradinha aqui para ver se algum irmão quer fazer algum comentário em cima de várias indagações que foram colocadas pelo irmão Mark Tosh aí dentro dessa interpretação. Irmãos, eu fiquei agora muito vergonha, né, porque essa exortação serviu muito para mim e a carne sempre quer se ocupar com com coisas terrenais, né? E desde que o mundo é mundo, a gente vê política, ciência, tudo voltando, buscando para que o homem tenha tempo para si mesmo. E isso acontece, né? Hoje você tem um aspirador robô, hoje você tem uma máquina de lavar, mas um tempo digno, primordial, nós não damos ao Senhor. Eu falo assim porque o texto serviu de exortação para mim, né? Que na medida das vezes a gente tira um tempo para ler a palavra, para estar em oração, mas a gente tira mais tempo para ver o futebol, para ver filme, e que são coisas lícitas, viu, irmãos? E que são coisas lícitas. Tudo que o irmão acabou de ler aí são lícitas. Mas eu pensei na palavra, né, que fala em 1 Coríntios 6,12, né? Esse capítulo 6, né, Paulo está tratando a questão do alimento consagrado e não consagrado.
Aí ele fala que toda a terra, a plenitude vem do Senhor, mas tem um versículo desse capítulo 6 de 1 Coríntios que diz assim, irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí cabe o Jefferson, o Newton, o Alexandre, o Tiago, está se julgando. Por que eu estou trazendo esse pensamento? Porque essas coisas, elas podem ser as raposinhas que está lá escrito em Cantares, né? Que as raposinhas vêm e destrói as vinhas. São essas pequenas coisas que talvez nós achemos que está tudo bem, que não atrapalha, mas que talvez esteja dominando nossa maneira de viver, como está escrito aqui no que o irmão acabou de ler, né? Está se julgando, tá, e eu falo se julgando e também está colocando diante do Senhor, porque é nessas questões que nós poderíamos estar tendo um relacionamento realmente com o Senhor. E isso foi até trazido na última conferência que teve em Brasília, né? Que a gente acha que essas coisas não atrapalham a nossa comunhão, e esse irmão escreveu esse livro aí, né, trazendo essa referência, né, de lá de Números, mas que a gente possa também nos julgar e estar colocando diante do Senhor essas raposinhas que não ajudam, atrapalham no nosso crescimento, né? Nosso crescimento. É por isso que as vinhas, se alguém irmão puder lembrar, está lá em Cantares esse versículo. E atrapalha o crescimento da vinha, aí trazendo para nós, atrapalha nosso crescimento espiritual, né? De mortificar nossa carne. É por isso que não é Jefferson que tem que... Ó, Alexandre, você está há muito tempo aí no futebol, né, Alexandre, que tem que dizer para Newton, há muito tempo lendo jornal, como está aí no livro, né? Nós nos julgamos, cada um se julgando e colocando a oração diante do Senhor, e o Senhor já sabe, só que nós temos que estar diante do Senhor. E essas coisas que são lícitas, se nós colocamos como primazia, aí o próprio irmão McIntosh, ele disse, o Senhor não é suficiente. Ele faz essa pergunta, né? O Senhor não é suficiente? Então, é essa pergunta que eu tenho que responder diante do meu Senhor, Isaac vai ter que responder diante do Senhor, e cada um tem que responder diante do Senhor. Até aqui.
Ok, mais algum irmão aí com comentário? Eu também pensei a mesma coisa, irmão Jefferson, com relação a esse interessante assunto que o irmão McTosh traz, é uma autoavaliação que nós temos que fazer de nós mesmos, como cidadãos do céu, se a gente está vivendo de fato como cidadãos do céu aqui nesta terra. Tá passando um som agora, deixa eu. Tá dando para ouvir você tranquilo, viu, irmão? Passa um paredão. Passa um paredão. Já passou. Então, dando continuidade, né? Porque a gente, observando as escrituras, a gente consegue perceber, as escrituras nos falam muito bem qual é a nossa cidadania. E nós estamos aqui no mundo, mas não estamos no mundo. E, embora nessa condição, e onde a velha natureza ainda habita em nós, nós somos exortados pela palavra de Deus a viver em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Isso está em Gálatas, né? Então, ao viver em espírito, nós vamos conseguir colocar a carne no seu lugar de morte. E conseguindo colocar a carne no lugar de morte, nós não vamos estar alimentando a carne e nem estar nos distraindo com as coisas que a carne cobiça, que vai nos tirar do foco da nossa caminhada, do propósito, né, que nós temos, que Deus nos deu para estarmos aqui, né, na Terra, que é ser sal, que é ser luz, que é representar o nosso Senhor Jesus aqui na Terra. Então, dentro do que o irmão Jefferson trouxe, e eu até abri aqui nesse versículo mesmo, onde fala, né, 1 Coríntios 6, se o irmão puder abrir aí, fica melhor, 1 Coríntios 6, no verso 12, é onde vai falar para nós que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então a gente aprende pela palavra de Deus que, embora, né, nós possamos, vamos dizer assim, vivenciar algumas coisas aqui desse mundo, nós não podemos nos deixar dominar por coisa nenhuma, seja ela lícita. E ilícita a gente não vai nem ponderar, né? As coisas lícitas, né? Focando mais nas coisas lícitas, que é trabalho, que é coisas que a gente pode colocar assim como não são pecaminosas diante de Deus, mas que quando elas passam dos limites, quando ela toma o tempo que não deve tomar nas nossas vidas, elas se tornam pecaminosas. E é nisso que nós temos que vigiar, né? Porque até nisso, nessas coisas que são lícitas, que deve tomar um pouquinho só do tempo de nossas vidas aqui, a maior parte do tempo a gente tem que estar ocupado com a palavra do Senhor, ocupado com as nossas orações, com o nosso exercício, né, com o Senhor, para poder estar sempre crescendo em graça e em conhecimento, para estar andando da forma que o Senhor quer que nós andemos aqui neste mundo,
né, digno da vocação a qual ele nos chamou. Aí eu vou trazer um outro versículo, né, aí mesmo nesse capítulo, irmão, no verso 20, no verso 19, verso 19, não, verso 20 mesmo, né, porque foste comprados por bom preço. Aí ele vai dizer: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, muitas das vezes a gente está fazendo algo aqui neste mundo que é pertencente às coisas temporais, né, materiais, mas, mas ainda assim tem que estar glorificando o nome de Deus, né? Porque ele pede que nós glorifiquemos a ele, tanto no corpo como no espírito, né? Aí, no capítulo 10, irmão, agora de 1 Coríntios também, no verso 31, a palavra de Deus vai nos dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isso tem que estar latente nas nossas mentes, nos nossos corações, em que tudo que nós façamos aqui, que venhamos a fazer aqui neste mundo, tem que estar redundando em glória para Deus, né? As coisas lícitas, mais uma vez falando, as coisas lícitas, a gente está fazendo coisas lícitas, a gente está trabalhando, esse trabalho tem que dar glória a Deus. A gente está estudando, esse estudo tem que dar glória a Deus. A gente está se divertindo, essa diversão tem que dar glória a Deus. Tudo tem que redundar em glórias para Deus e glórias para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ao qual nos comprou com um bom preço, um grande preço, né? E para finalizar, Colossenses, né, um versículo bem conhecido dos irmãos, Colossenses 3, no 1 mesmo, a gente vai lembrar, né, o apóstolo Paulo vai nos lembrar de que nós estamos aqui, né, condicionalmente falando, mas a nossa posição é de cidadãos celestiais. Então, nós temos que viver aqui desta forma. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Então, a gente está só de passagem. E essa passagem nossa por aqui tem que ser uma representação do nosso verdadeiro país, da nossa verdadeira cidade, que é celestial. E aí o apóstolo Paulo nos traz aqui: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, né, ele vai botar como se isso já tivesse acontecido, e de fato isso vai acontecer, já é um fato consumado, só estamos esperando a concretização disso. Aí ele já bota como um fato consumado: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são daqui da terra. Aí eu fico até aí, né, deixando esses versículos para a gente, né, parar e refletir, como o irmão Jefferson trouxe, né, e fazer um auto-julgamento nosso de como é que a gente está vivendo e como é que a gente está tratando as coisas, né, lícitas dos nossos dia a dia, para que essas coisas não venham tirar o nosso foco, nem tirar aquele tempo que é para ser do nosso Deus. Até aí. Perfeito. Irmão Leones, fique à vontade. Eu tinha pensado justamente nessa passagem aí que o irmão acabou de trazer. Colossenses 3, quando os irmãos estavam falando nesse assunto, né? Eu estava justamente pensando
E aí eu tinha outra passagem que estava na memória, que eu estava procurando aqui, mas não consegui encontrar. Se algum irmão lembrar, que eu não, é quase nesse sentido que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica, né? Aí, pensando nisso, eu pensei em Colossenses 3, porque muitas das vezes a gente pode se ocupar com futebol, com a série, com alguma coisa. Eu digo isso, vamos dizer assim, envergonhado também, como o irmão falou, porque a gente sabe que a gente perde muito tempo com essas coisas e tem uma certa dificuldade para estar lendo a palavra e ocupando na palavra de Deus, que é o que Colossenses 3 aí fala, né? Ocupar com as coisas que são de cima, ou seja, as coisas que são do alto, ela edifica, essas coisas que são da terra não edifica, ou seja, edificar aí eu creio que é no sentido do crescimento nas coisas do Senhor, né? No crescimento, no conhecimento das coisas de Deus. Então, era só mais esse cumprimento aí, tá vindo. Ok. Alguém levantou mais a mão aí? Alguma coisa, irmão? Você ia falar? Jorge vai falar? Sim, só Fica à um vontade. pequeno comentário também. E certeza, né, também essas palavras, né, desse livro essa parte desse livro do irmão Mackintosh falou muito a mim também, né? E desde a última vez que a gente leu, eu andei meditando em umas 3 passagens, né? Inclusive, uma delas é justamente essa que o irmão mencionou, né? Das coisas lícitas. Fala em 1 Coríntios 6. E a gente vê, irmãos, que nas Escrituras sempre nos exorta a andarmos em sabedoria aqui nesse mundo, né? Que a gente devemos ter essa ciência, né, de que nós estamos vivendo aqui nesse mundo. É claro, é algo natural, né? E o Senhor nos dá todas as coisas, né? Eu falo das coisas realmente boas, as coisas lícitas, né? O Senhor nos dá todas essas coisas, né? Um prazer. Temos famílias, temos filhos, os nossos lares, né? Devemos ter o sustento, o trabalho, né? Isso tudo de acordo com as escrituras também, né? Tem todas as necessidades, né? Humanas, necessidades físicas humanas, né? Que eu posso falar assim. E isso é natural, né? Vivemos essas coisas aqui nesse mundo, né? Porque estamos no mundo ainda, né? E vivemos nesse mundo. Não quer dizer que a gente vai sair, fugir de tudo e de todos e se isolar, né? Mas vivemos nesse mundo, mas somos exortados pelas Escrituras a andarmos em sabedoria, porque duas coisas. Em relação às coisas do mundo, né, às coisas lícitas, nos é direcionado a gente não se apegar, né, a não amar, né? Semana passada até nós temos a passagem que fala, né, da carta de João lá, de não amar o mundo, né? Não ameis o mundo, né? A gente pode até reler lá, né? Só para algum irmão souber a passagem, colocar só para não demorar muito. Eu vou ter que pesquisar aqui, eu não muito bom em memória não. Primeiro João, capítulo 2, verso 15. Pronto, aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem um outro versículo também que fala em relação ao amor, né?
só pegando aqui para fazer uma aplicação, né? É, que fala do dinheiro, né? Até mencionei semana passada também, do amor ao dinheiro, né? Muitos usam de forma errada esse versículo, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É alguma coisa assim que fala. A gente vê que o problema não é. Então, fazendo a aplicação, a gente vê que o problema não estão nas coisas lícitas, né? Vamos dizer assim. Né? O dinheiro, por exemplo, é uma coisa lícita, né? Com ela que nós compramos nossas coisas, né? Trazemos sustento para o lar, para casa e tudo mais. E devemos trabalhar, né? E buscar essas coisas, né? Porque são necessárias. E o Senhor nos dá essas coisas. Mas o problema é o amor, é o apego. Então, por um lado, a gente é exortado a não se apegar, a não amar as coisas que estão nesse mundo. E por outro lado, somos sempre direcionados, exortados pela palavra, a nos apegarmos ao Senhor, né? A estarmos cada vez mais próximos dele, firmado nele. Então, tem 3 versículos, né, que eu estava meditando, só para dar um exemplo, né? O primeiro está lá em, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo, da Timóteo, capítulo 2, versos 3, deixa eu ver. Versos 4, é. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. Mas só o versículo 4, né? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós temos diante de nós, né, a vida que o Senhor nos deu, né? Nós temos agora a capacidade de poder viver para Deus. Cada um de nós temos, vamos dizer, algo que o Senhor quer que façamos, né? E além de tudo isso, é nos ocupar com Ele, né? Temos serviço, né? Tem coisas que são do interesse do Senhor, né? Que o Senhor quer que façamos enquanto estamos nesse mundo. E esse versículo, né? O Bruce Anstey, ele traz até uma explicação interessante, que aquele em que está interessado, né, em agradar ao Senhor, né? Está serviço, né, e ocupação com o Senhor, nas coisas do Senhor, e esse deve ser o nosso papel, né, aqui nesse mundo. Devemos ter esse cuidado para não nos embaraçar com coisas dessa vida. E coisas dessa vida, né, são as coisas lícitas que ele fala, né? Pode ser trabalho, né, qualquer atividade, ou coisas que realmente vão tomar o nosso tempo, né? Vão tomar a maior parte da nossa energia, como o irmão estava falando aí mais cedo. E a gente deve ter sabedoria, né, para enxergar essas coisas. O que é que pode ser algo que pode tomar o nosso tempo, né, demais, nossa energia, de forma que não deixe espaço, né, para a gente ter a nossa ocupação com o Senhor, de estar buscando os interesses do Senhor. Aí tem um versículo de 1 Coríntios 6, né, que o irmão já foi citado, né? E aí eu vou pular para o capítulo 7 também, de 1 Coríntios, que fala algo também em relação a isso.
É lá no finzinho. É o versículo 29, alguma coisa assim. Deixa eu ver. É, só para contextualizar, né, aqui fala dos casados, né, a vida dos casados, né. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Mas o princípio que ele vai trazer aqui também é para todos, né, não é só os casados, né. Isto, porém, vos digo que, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Então a gente vê que em algumas passagens aqui que eu trouxe, né, a gente vê que a exaltação sempre é essa questão do andar com sabedoria e de não ter esse apego, né, amor pelas coisas desse mundo, amor por essas coisas que são lícitas, né, nosso mundo, no mundo que a gente vive, né, e coisas que nos dá, mas não é para a gente ter o nosso coração, né, voltado para essas coisas, ter apego a essas coisas. Porque quem tem esse tipo de vida são os incrédulos, porque tudo que eles têm realmente é só isso aqui. Nós, pelo contrário, temos o Senhor, né, que privilégio, né? Não há nada melhor que o Senhor. E que devemos viver, né, nesse mundo, sim, mas em função, né, e tudo em função da da nos este no em busca dos interesses do Senhor, né, em função do Senhor. Devemos viver aqui neste mundo, né, essas coisas e tudo, mas sempre voltando nossa mente para o Senhor, né. Tem um versículo também, se os irmãos, acharem, que fala, acho que o irmão acho que o irmão citou, não foi? "Tudo que fizerem, fazei para a glória de Deus", né. Não foi quer comais, quer bebais. Façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente vê que, como o irmão tinha mencionado, né, já citou esse versículo, porque realmente a gente devemos viver, né, com essa tal sabedoria, né, sempre julgando as coisas em nossas vidas, né, o que pode trazer um embaraço, né, pensando lá em 2 Timóteo que a gente leu, um embaraço, né, para algo que possa atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, o nosso o serviço, né, para o Senhor, algo em relação às coisas do Senhor, né, a ocupação com as coisas do Senhor, e não ter esse também apego, né, esse amor pelas coisas desse mundo, né, porque essas coisas passam realmente. E os incrédulos, eles vivem em busca dessas coisas e se apegam a essas coisas, às coisas desse mundo, porque eles só têm isso, mas nós temos o Senhor. E devemos ter sempre em mente, irmãos, que que nós, a qualquer momento, podemos estar já com o Senhor, né? Que a gente espera isso, né? O arrebatamento, o Senhor vir nos buscar, isso pode acontecer a qualquer momento, né? E tudo que temos aqui nesse mundo vai passar, vai acabar, né? E se não for assim, né? O Senhor não vier buscar nesse momento, a gente, algum momento também, né? Pode ser a qualquer hora, a gente pode vir a morrer. Podemos estar aqui conversando com outro aqui hoje,
amanhã a gente pode vir a morrer, né? E estar com o Senhor, né? O que a linguagem melhor é dormir, né? E a gente pode vir a estar com o Senhor. Aí, por favor, né, irmão, vai bater na madeira aí, né? Mas realmente a gente deve estar vivendo dessa forma realista, né? Sabendo que a gente, a qualquer momento, de uma forma ou de outra, ou pelo arrebatamento, ou por morte, vamos estar com o Senhor. E essas coisas aqui desse mundo vai passar para nós, acabou, entende? Então não tem, vamos dizer assim, é, é, é um motivo pelo qual não devemos nos apegar às coisas desse mundo e amar as coisas desse mundo, mas sempre priorizar, né, os interesses do Senhor, conhecer ao Senhor cada vez mais, né, buscar servir ao Senhor, né, estar ocupado com as coisas do Senhor, né, que a palavra nos traz, né, claramente coisas que são do interesse do Senhor, né. Então essas coisas que devemos buscar, né, tá sempre nos empenhando, né, e andando com essa sabedoria, né, com esse não apego às coisas do mundo, né, tendo esse cuidado para que a gente possa estar buscando realmente as coisas do Senhor, né, e ocupado com o Senhor, pensando nas coisas que são de cima, como fala em Colossenses. Então, só essas coisas que eu queria trazer, né, também são para mim, né, primeiramente, né, irmã, falando para mim, né, que realmente todos nós tem a tendência de falhar em muitas coisas, né. Então, só até aqui, irmão. Perfeito, irmão Jorge. Irmão Tiago levantou a mão. Fica à vontade. Sim, irmãos. Enquanto o irmão falava aí, né? É engraçado, né? Interessante que esses dias eu tenho conversado com o Jorge justamente sobre esses assuntos, né? E enquanto se lia aí, eu até lembrei de alguns versos, como tem no Salmo 90, se o irmão puder abrir aí, no versículo 12, tem alguns versos que eu vou pedir ao irmão para abrir. Só para corroborar com o que está sendo dito. Salmo 90, no verso 12. Que o salmista diz, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E tem um outro no próprio livro de Salmos também, que é deixa eu dar só uma olhada aqui no versículo certinho. É no Salmo 139, no verso 16. Só para elucidar mesmo que o pensamento, né? Eu lembrei desses versos, ele diz, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. É interessante porque eu fui nesses versículos aí, porque em ambos a gente pode ver que o salmista ele fala sobre duas coisas importantes, né? Sobre a questão de você aproveitar bem o tempo, que é no Salmo 90, no versículo que foi lido, e no 139, no versículo que foi lido também, ele fala algo que nós deveríamos, né, exercitar na prática, de que nós não temos ciência do amanhã, né? E é por isso que um dos sinônimos, né, de remir o tempo significa justamente você comprar esse tempo de volta, né? Recuperar a posse dele. Porque a gente sabe que o tempo que nós temos aqui é um presente que Deus nos dá. E o nosso andar, a depender de como estiver sendo o nosso andar, de como nós estamos vivendo e aproveitando esse tempo que Deus nos dá, irá refletir na eternidade.
E a gente sabe que existem os galardões que o Senhor dará àqueles que trabalharam, que andaram com sabedoria neste mundo. A gente sabe que galardão significa prêmios mesmo, né, que o Senhor dará aos que assim procederam, né? E para dar continuidade e reforçar até o que os irmãos trouxeram aí, eu peço também que o irmão abra lá em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, creio que esses versos aí, eles reforcem, né? E a gente vê claramente o Senhor falar sobre a importância de nós vivermos neste mundo aqui com sabedoria. E falo isso, né, dizendo isso desde já, trazendo para mim mesmo, porque eu creio, né, dentro das coisas e do exercício que eu faço diariamente, eu creio que se tem algo que toma mais o meu tempo neste mundo aqui, são games, né? Desde muito novo eu gosto de jogos. Então, eu sempre fui de jogar mesmo e etc. Durante um tempo eu diminuí isso, mas em qualquer situação de estresse, etc., geralmente eu tenho esse costume de ir jogar para desestressar, mas nós sabemos que não deve ser assim, né? E o coração, e é interessante que o nosso coração nos acusa. O Senhor, ele mostra, né, onde é que nós estamos falhando. Como foi até dito pelos irmãos aí. O Senhor, nós sabemos que o Senhor, ele não deixa ninguém órfão, né, se assim, nenhum dos que são seus, órfão no entendimento das coisas, se houver sinceridade e real desejo de mudar. Então, o Senhor, né, nós sabemos que o Senhor, ele quer que vivamos, né, em constante consciência, né, desse relógio, e ele quer que a gente venha aproveitar ao máximo o tempo que temos. Então, ele não quer que nós venhamos a desperdiçar nossos dias, né, com atividades que nós sabemos que são frívolas e que não deixam, né, vestígios duradouros. E a gente sabe que as escrituras, ela nos instrui a sermos diligentes e em fazer o bem, como está lá escrito em Tito 3:8, né, que ele fala, né, fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. E é interessante que nesse capítulo, nesse versículo de Tito, ele deixa claro que as boas obras de um cristão, ela reflete positivamente até na vida de um incrédulo, né? Como nós vemos claramente, né, que como está lá, tem uma passagem, se eu não me engano, que é em Hebreus, que fala sobre que muitos usam, né, erroneamente para dizer que a salvação pode ser perdida. Nós sabemos que não, quando fala que é impossível que os que uma vez foram iluminados se fizeram participantes do Espírito, ou seja, nós sabemos que o contexto ali é um só, eles estavam inseridos, né, ou se eles mesmos se inseriram dentro desse cercado ali de cristãos, e eles acabaram se beneficiando, né, das coisas que vêm do alto, mas nunca creram verdadeiramente. Então, é interessante que nesse verso de Tito, verso 8, no capítulo 3, né, verso 8, ele fala, né, que justamente isso, que as nossas boas obras, né, as boas obras de um cristão genuíno, elas refletem positivamente na vida até de um incrédulo. E é importante que, de fato, nós venhamos a
nos exercitar nisso e pedir ao Senhor que tire, né, essas raposinhas, como o irmão Jefferson citou, né, no início, né, da sua fala. E eu vou só ler só os últimos versículos mesmo aqui para fechar o raciocínio, né, que está lá em Provérbios, capítulo 2 do versículo 1, 2 versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o seu coração ao entendimento, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, deixa eu só abrir aqui de novo, porque estou usando o celular aqui, rapidinho, para continuar a leitura desse verso. E se clamares por entendimento e por inteligência, e alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Então, só para fechar mesmo, e creio que essas passagens elas reforçam, né, o que os irmãos têm trazido aí, só até aqui. Perfeito. De tudo quanto dito pelos irmãos, o que se denota é que nosso Deus, nosso Pai, ele deixou vários exemplos, não só pelos servos da história, como antes mesmo de nós nascermos, a própria palavra já na Bíblia escrita, para que nós tenhamos esse norte. Ontem um irmão falou sobre a bússola, né? Não estou lembrado qual foram dos irmãos. A bússola. Então, na realidade, é isso que nós temos que caminhar. Ou seja, tendo um norte, a palavra do Senhor. Não podemos deixar que as coisas do mundo, essas concupiscências, elas nos conduzam a caminhos perdidos, porque não vamos chegar a nada. Eu até me referi ontem, no dia de quinta-feira, sobre não sermos escravos. Não sei se algum dos irmãos lembram. Nós não podemos, mesmo as coisas lícitas, quando eu estou falando aqui sobre as coisas lícitas, são lícitas, mas não podemos deixar que essas coisas lícitas nos tornem escravos dela. Algum irmão falou aí sobre jogo, Tiago, acho que foi. Eu tinha um irmão na denominação que não tinha horário para o culto se tivesse jogo do Bahia. Ele caía fora. Então,
ali ele passou a ser o quê? Ele mostrou e testemunhou que nem a própria palavra do Senhor segurava ele quando o Bahia ia jogar. Ou seja, ele estava escravo daquela situação. O irmão Bruce Einstein falou sobre as associações com outras pessoas e que essas pessoas não dão edificação para que o cristão cresça mais. Daí, ontem também, eu falava sobre crise da identidade do cristão moderno. E o irmão Bruce, em uma de suas obras aqui, ele dizia exatamente o seguinte: entendemos que este não é um tópico muito popular. Aí ele bota, que tópico é? Separação de associação. A associação aqui não é uma instituição sindicato. A associação, você está com pessoas que, na realidade, ao invés de edificar alguma coisa para você, na realidade, vai fazer com que você se afaste, né, das coisas de Deus. Então, ele colocou mais ainda. Mas Deus nos disse essas coisas para que pudéssemos ser preservados das sutis corrupções orquestradas pelo inimigo de nossa alma, quem é Satanás. E as coisas que Deus disse em sua palavra são para o nosso bem, e não por ele ser um estraga-prazer, que às vezes, poxa, meu lazer, não sei o que e tal. Não, nada disso que está sendo colocado aqui para as coisas lícitas não é para um estraga-prazer do cristão, mas uma advertência sobre a associação com quem ele está. E ele fecha esse texto falando que Deus nos ama e se importa conosco e sabe o que é melhor para nós. E lembremos-nos de que nunca somos mais sábios do que a palavra de Deus. Só para fazer esse contorno de tudo que os irmãos fizeram um comentário aí, nós estamos, acho que no horário, né, irmão Jefferson? Sim, sim. Antes mesmo de acertarmos aqui qual é a próximo dia de continuidade do texto, se assim Deus permitir, até por uma questão de educação, tem algum irmão que gostaria de fazer mais algum comentário e esteja reunido? Só mais um adendo rapidinho. Pois não, Alexandre? O irmão falou tudo aí, o irmão Tiago também estava falando, eu estava aqui meditando, e ele trouxe um versículo, e dentro também do que o irmão falou, o inimigo, ele é mestre em cegar o entendimento, né? Então, ele não pode entrar nas nossas mentes, mas ele pode trazer coisas e coisas lícitas que vai nos deixar cegueta de entendimento, né? E o versículo que o irmão Tiago trouxe, e mais um versículo que pode fechar todo esse pensamento, todo esse estudo nosso aqui, essa fala, essas coisas que nós trouxemos, graças ao Senhor, é no próprio Efésios 5, irmão, se puder abrir aí rapidinho, para não tomar muito tempo. O irmão leu o verso 15 e 16. Irmão Jefferson? Efésios 15. Efésios 5. Efésios 5. Isso. É para, bom, a gente ler aqui. Está em Efésios 5. Aí o irmão leu 15 e 16. E aí eu vou ler o 17, né? Dentro até do que o irmão Newton trouxe. Por isso não sejais insensatos, primeira parte, né? Para a gente não ser insensatos, de não percebermos as armadilhas do inimigo que está encegando o nosso entendimento. E aí a outra parte, né? A parte B aí, ele vai trazer, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, né? É entendimento. Então, para que a gente tenha o entendimento, né, acerca da vontade de Deus e andar segundo essa vontade, nós temos que deixar de ser insensatos, né?
abrir os olhos espirituais para as armadilhas do cegador do entendimento, né? Para que a gente não fique insensato e cegueta de entendimento. Só até aí, rapidinho. Ok. Uma das grandes características, né, Alexandre, é que ele é astuto, né? Astuto demais. Positivo. Ok. Irmão Jefferson, já copiou aí qual é o início do próximo texto? Irmão Jefferson come queijo de búfala. Me fale aí onde nós paramos aqui para eu marcar aqui. Na pergunta aqui, ó, a última. Precisamos nos afastar de Cristo para uma exposição de flores ou concerto? Paramos aqui. Aí, o início aí da próxima, que não dá... Aí, Aí de novo, né? coincidência. Com certeza. O irmão Geraldo já falou para a gente não bater em madeira. Hein, Geraldo? Tá aí? Anotou? Anota aí e já estou passando aí a palavra para você. Só vou tirar uma foto aqui. Ok, irmão? Chegamos mais um final do estudo de hoje. Vou estar aqui tirando a gravação. Vamos já.